Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que o Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, falando diretamente de São Paulo. Estou aqui hoje com Gabriel Franco, também de São Paulo, e Guilherme Ribeiro Paturi, falando diretamente de Toronto, no Canadá. Vamos primeiro a Toronto conversar com o Gui. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 26º episódio do podcast Boleiros de Humanas? Episódio também que, consequentemente, marca um aniversário de 1 ano do podcast Boleiros de Humanas. É verdade, Boleiros de Humanas saiu pela primeira vez no dia 31 de julho de 2020. E agora, né, estamos passando aqui mais de 1 ano de Boleiros de Humanas. Parabéns, Gui. Você que participou também de todos os episódios, cara. Que beleza. Alô, Miguel. Alô, Franco. Muito obrigado, Miguel. Muito obrigado. Eu estou honrado, na verdade, muito feliz de ter estado aqui por esse 1 ano e que venham muitos mais, que o Boleiros de Humanas, na verdade, vai ser eterno, cara. Essa é a grande verdade. É exatamente isso, cara. A gente faz isso aqui, é uma paixão, uma coisa muito, muito natural e orgânica. E como sempre, visando aí uma exploração que funciona para os nossos ouvintes e também para a gente. Realmente é um programa que acontece muito amor e carinho aqui, o Boleiros de Humanas. Agora passando para o nosso integrante mais novo que não participou desse ano inteiro, mas que com certeza foi uma parte integral, principalmente aí dessa segunda metade do primeiro ano do Boleiros de Humanas. Gabriel Franco, como é que você está hoje nesse nosso 26º episódio, cara? Muito boa noite, Miguel, boa noite, Gui. Estou muito bem, muito ansioso, feliz por estar aqui no aniversário de 1 ano, né? Não somente por ser o aniversário de 1 ano do Boleiro, mas também pelo aniversário de 1 ano do Boleiro sendo um dia que está acontecendo um jogo tão especial para mim como é São Paulo e Vasco. É apenas isso. E muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Perfeito. São Paulo até o momento está passando para a próxima fase da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro do Alex Tival, como vem, Gui? Tá indo bem também? Agora, estamos no intervalo, o Atlético Mineiro vai perdendo de 2-0 para o Bahia. Relaxa que o Alex Tival vai resolver esse pepino aí do Atlético Mineiro. Inclusive, caro ouvinte, deixa eu compartilhar uma história rapidíssima. Pesquisem na internet escudo do Atlético Mineiro. Olhem as letras CAM, né? Clube Atlético Mineiro. Prestem bem atenção no A e veja como está descentralizado do restante do emblema. Para mim foi uma coisa chocante. O Guilherme Ribeiro Paturi falou que ele já sabia. Achei um erro de design gritante. O nosso publicitário Gabriel Franco choraria sangue ao ver esse emblema do Atlético Mineiro. Gui, o que você tem a dizer a respeito sobre isso? Choraria sangue com total razão. Isso é uma coisa que eu resolvo de graça. Eu não sei da Photoshop, hein? Faz no Paint, cara. Enfim. Sem mais delongas, vamos passar ao nosso primeiro bloco desse 26º episódio. Episódio que também decidimos fazer sobre um tema olímpico, né? Estamos aí aproximando o final das Olimpíadas de Tóquio agora. Uma participação brilhante de alguns atletas brasileiros. Tivemos aí novos atletas, novas estrelas, até acredito, em diversas modalidades diferentes. E por que não celebrar essa participação do Brasil, falando um pouquinho sobre as últimas Olimpíadas que tivemos, Olimpíadas de 2016, sediadas no Rio de Janeiro. Sem mais delongas, então, passando ao nosso primeiro bloco, o Kickoff. Olá, sejam bem-vindos então novamente aqui ao nosso Kickoff, primeiro bloco desse 26º episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Para esse nosso 26º episódio, decidimos manter a ordem que temos feito, né, para esses episódios olímpicos, com o primeiro
tópico, né, o primeiro bloco sendo dedicado à geopolítica por trás, né, das Olimpíadas, nesse caso, desse 26º episódio, as Olimpíadas do Rio de 2016. Depois do segundo bloco, o nosso Toque Me Voe, iremos falar um pouquinho sobre as Olimpíadas, né, os jogos em si, a parte esportiva, estatísticas, quadro de medalhas. E por último, o nosso querido Gabriel Franco, conhecedor dessa área também de marketing esportivo, um pouco de finanças, vai apresentar realmente essa parte mais financeira dos Jogos do Rio de Janeiro em si. Apresentando aqui, né, um pouquinho sobre a geopolítica das Olimpíadas do Rio de Janeiro, acho que existem dois componentes bastante relevantes que marcaram talvez as Olimpíadas do Rio de 2016. E o primeiro eu acho que tem, os dois na verdade eu acho que tem reverberações internacionais. O primeiro, e acho que até temos paralelos com as Olimpíadas, um paralelo bem claro com a Olimpíada de Tóquio de 2020, era, né, a sombra do vírus da Zika nas Olimpíadas do Rio em 2016. Acho que, né, o Gui, se eu não me engano, falou um pouquinho, né, sobre essa sombra que a Zika tinha colocado em cima dos Jogos do Rio de Janeiro. E é verdade que, assim como as Olimpíadas de Tóquio, né, sofreram, na verdade foram até adiadas, como nós sabemos, em um ano, existiam pessoas que clamavam, né, um burburinho sobre se as Olimpíadas do Rio de Janeiro poderiam acontecer em um período realmente de boom de casos do Zika vírus no Brasil. Acho que a maioria dos nossos ouvintes vai lembrar, né, a Zika, que é uma doença transmissível, né, primordialmente por picadas do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que, enfim, transmite, na verdade, a dengue. E em 2015, né, acho que final de 2015, começou a aparecer vários casos no Brasil e era principalmente, né, perigoso. Era uma doença também que em alguns casos não apresentava graves sintomas, mas era bastante preocupante quando mulheres grávidas, né, eram infectadas pelo vírus da Zika, porque poderia causar uma má formação no feto, conhecida como a microcefalia. E nesse caso, o Zika vírus, né, realmente ficou aí, permeou essa conversa sobre se as Olimpíadas no Rio de Janeiro deveriam de fato acontecer, e no final acontece que, por meio de um trabalho de mapeamento de atletas de regiões onde o Aedes aegypti estava realmente presente, e isso não só no Brasil, mas também em países onde o Zika vírus era realmente, tinha uma taxa de transmissão mais alta. Houve um mapeamento, nenhum dos atletas constatou uma infecção no Brasil, isso é verdade, o que também estudos demonstram não quer dizer que não tivemos aqui no Brasil uma alta, né, na transmissão do Zika vírus. É possível que tenha tido contaminações, mas a verdade é que não teve casos de atletas que relataram, né, os sintomas, enfim. Nesse caso foi realmente um sucesso, e aí tivemos campanhas, obviamente, de evitar o acúmulo de água e tantas outras medidas que já conhecemos no combate ao Aedes aegypti. Enfim, como falei, eram dois componentes talvez que marcaram essa parte da geopolítica das Olimpíadas, né, do Rio de Janeiro, e como eu falei, né, dois componentes que tiveram reverberações tanto internas, né, também temos aí em 2015 a declaração de um estado de emergência no Brasil para combater o crescimento de casos, né, do Zika vírus, e reverberações internacionais, como pressão, incluindo aí pressão da Organização Mundial da Saúde, também alguns atletas como o golfista Roy McIlroy, que é um dos melhores golfistas, enfim, da história, né, que
decidiu não participar dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro por um grau de enfim, um pavor, né, na verdade, do Zika vírus, e realmente foi uma sombra que, por mais que nenhum atleta tenha contraído a doença, realmente esteve aí, permeou, e é realmente uma comparação, um paralelo que pode ser feito com as Olimpíadas de Tóquio 2021, desculpa, aliás, 2020, né? É complexo isso aqui, fica mudando, cara. Mas enfim, um paralelo que pode ser feito com as Olimpíadas de Tóquio 2020. Agora, outro aspecto que também foi bastante relevante em 2016, e justamente no mês de agosto, né, as Olimpíadas, os Jogos do Rio de Janeiro, ocorreram do dia 5 de agosto até o dia 21 de agosto, e foi um período bastante conturbado também na política brasileira, porque os ouvintes mais antenados já devem saber, foi nesse mês de agosto que tivemos aí o término do processo, né, realmente do processo de impeachment contra a ex-presidente Dilma Rousseff, né, um processo que sabemos começou aí em dezembro de 2015 ainda, e passou por diversas fases, com aprovações, primeiro numa comissão, né, e enfim, é difícil aqui a gente explicar todo o processo, o procedimento do impeachment, mas como alguns ouvintes devem lembrar, tivemos a aprovação do relatório da comissão especial de impeachment, depois tivemos a votação no plenário da Câmara dos Deputados em abril de 2016, e 2016 exatamente, e em maio de 2016, no dia 12 de maio, na verdade, o Senado aprovou a abertura do processo de impeachment, o que acabou afastando a ex-presidente Dilma da presidência até que o processo fosse concluído. E aos que vão lembrar, né, a partir desse ponto, o ex-presidente da República, né, e também ex-vice-presidente da República, Michel Temer, se tornou presidente interino do Brasil, e ele era, na verdade, ele estava, né, como presidente interino nos Jogos Olímpicos de 2016. E a verdade é que isso aí acabou realmente causando certo alvoroço, né? Tínhamos aí, né, como eu falei, no dia 5 de agosto tivemos a abertura dos Jogos, e o processo de impeachment, na verdade, só foi finalizado, né? A Dilma foi de fato destituída do seu cargo no dia 31 de agosto de 2016, quando de fato tivemos aí a Dilma Rousseff perdeu o cargo de presidente da República, com a votação no plenário do Senado aí, resultando em 61 votos a favor da cassação, né, do impedimento da ex-presidente, e 20 votos foram contra no dia 31 de agosto. Ou seja, como vocês podem perceber, desde o dia 5 de agosto tivemos o início dos Jogos do Rio, até o dia 21 de agosto tivemos aí, em tese, né, a presidente afastada, Dilma Rousseff, e o presidente interino, Michel Temer. Isso teve um impacto grande também num ambiente que é bem conhecido por contar com a presença de chefes de estados, que é a abertura dos Jogos Olímpicos. Aos que vão lembrar, a Dilma foi convidada para participar, assim como Michel Temer. O Michel Temer ia realmente ter, né, a importância de declarar aberto os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e a Dilma teria sido convidada, mas não teria realmente um papel cerimonial tão significativo. A Dilma, então, decide não participar da abertura, declina o convite, assim como todos os ex-presidentes que foram convidados. Temos aí o convite estendido ao ex-presidente Sarney, também ao ex-presidente Collor, ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e também ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todos declinaram os convites feitos pelo COI, e a verdade é que tinha realmente uma certa, como se pode dizer, era
uma aposta sobre se de fato Michel Temer ia realmente ter uma participação grande nessa cerimônia, se Michel Temer ia escolher não aparecer, porque, como sabemos, era uma época realmente, e continua, né? Sabemos como esse procedimento de impeachment continua tendo reverberações na política atualmente. Goste da ex-presidente Dilma Rousseff no Partido dos Trabalhadores ou não, é inegável, né, que o processo de impeachment da Dilma Rousseff continua tendo reverberações no cenário político atual, e realmente era um período em que vários ouvintes vão lembrar, quando aparecia, né, um político, isso é uma coisa realmente mais comum no Brasil, é inegável, aparece um político, uma pessoa, né, um chefe de Estado, enfim, um chefe de governo aparece, e essa pessoa sempre, ou costumariamente, é vaiada em eventos, e lembramos como a Dilma foi vaiada na Copa de 2014, e estava realmente essa conversa sobre se o Michel Temer queria aparecer, porque por mais que tivessem, né, empichado a ex-presidente Dilma Rousseff, o Michel Temer não estava em um momento de grande aprovação, ele tinha aí perto de 15%, 14% de aprovação na abertura dos jogos, então tinha realmente uma conversa de que o Michel Temer não ia aparecer tanto na abertura, e foi o que de fato acabou acontecendo, né? Na abertura dos Jogos Olímpicos, o Michel Temer se limitou realmente a dizer uma única frase, e essa frase aqui, abrem aspas, é a seguinte: depois dessa maravilhosa festa, declaro inaugurados os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, se celebram na 31ª Olimpíada da Era Moderna. Realmente, né, poupou palavras, e mesmo nessa curta frase, vaias realmente estrondosas ecoaram no recinto da abertura, e a verdade é que realmente era um período bastante conturbado. Tínhamos aí chefes de estados aliados, né, ao governo de Dilma Rousseff, que se negaram a participar da cerimônia de abertura. A verdade é que, em comparação com os Jogos Olímpicos de Londres, que tiveram aí cerca de 70 chefes de estados, e os de Pequim, que tiveram aí cerca de 80, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, e por diversos problemas, tínhamos as preocupações com o Zika vírus, é verdade, tivemos alguns chefes de Estado que eram aliados ao governo do Partido dos Trabalhadores, então não quiseram participar da cerimônia para não, entre aspas, legitimizar o governo de Michel Temer. Então, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, temos aí cerca de 30, 40 chefes de estados que participam, então realmente um número bem inferior ao que era costumário nos Jogos Olímpicos, principalmente comparando, né, a Londres e aos Jogos de Pequim, que tinham sido os jogos anteriores. Então, eu acho que basicamente isso, dá para compreender, né? Era realmente um período conturbado na política brasileira. Eu não vou aqui me estender ainda mais, era só realmente a ideia de dar um sobrevoo do que estava acontecendo de relevante no Brasil e no mundo em relação às Olimpíadas de 2016. Eu acho que é complexo, né? Sempre quando falamos sobre o assunto de impeachment da ex-presidente Dilma, vai ser um assunto controvertido, discutido. Com certeza já tem gente aí falando que eu sou petista, que eu gosto da Dilma, ou gente falando que eu estou defendendo a atuação do outro lado. Mas a verdade é que o que eu procurei aqui é realmente só apresentar fatos. E listei os fatos com datas, números e, enfim, deixo que vocês, como sempre, pesquisem um pouco mais e formem os seus próprios juízos de valores sobre o processo de impeachment e também, né, toda a realização dos Jogos Olímpicos durante esse período bastante conturbado dentro do cenário político brasileiro. Beleza, então acho que demos aí um bom sobrevoo. Gui e Franco não vão querer adicionar nada mais, eu imagino. Caso queiram falar alguma coisa, é agora, ou calem-se para sempre. Beleza, então não calem-se para sempre, na verdade, porque vai começar agora o nosso segundo bloco, e como vocês vão esperar, teremos aí o nosso querido Guilherme Ribeiro Paturi liderando o nosso Toca e Me Voe, onde vamos entender um pouquinho mais sobre as estatísticas realmente
das modalidades praticadas nas Olimpíadas do Rio de 2016. Sem mais delongas, vamos para o Toco e Me Voe. Muito bem, começamos agora o nosso segundo bloco, nosso Toco Me Voe, e lembrando sempre que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. E como já é de praxe nesse bloco, vamos sair do aspecto político e conversar sobre os Jogos Olímpicos em si. Os Jogos Olímpicos de Verão de 2016, popularmente conhecidos como Rio 2016, foram os primeiros Jogos Olímpicos sediados na América do Sul. E mais do que isso, também foram os primeiros jogos sediados em um país lusófono, os primeiros sediados na América Latina desde 1968 e os primeiros no Hemisfério Sul em 16 anos. Então foi um jogo realmente, digamos, bem grandes e revolucionários até, quebrando diversos recordes e sendo pioneiro, como por exemplo sendo primeiros jogos, como eu disse, os primeiros jogos sediados na América do Sul. E em termos de eventos, esses jogos foram os maiores até então. As Olimpíadas do Rio contaram com incríveis 306 eventos disputados. Porém, os Jogos do Brasil empataram com os Jogos de Pequim em números de esportes disputados, 28 para cada lado. E houveram 2 novos esportes nos Jogos Olímpicos de 2016. O rugby, disputado com 7 jogadores de cada lado, e o golfe. Mas digo novos esportes entre aspas, porque esses esportes não eram exatamente novos, porque já haviam sido esportes olímpicos no passado. O rugby havia sido disputado nas Olimpíadas de 1927 e o golfe havia sido disputado nas Olimpíadas de 1904. Então, apesar de que não figuravam como esportes olímpicos há muito tempo, não podem ser exatamente considerados novos esportes, mas esportes que retornaram às Olimpíadas depois de muitos anos. Agora, em número de atletas, as Olimpíadas do Rio também foram as maiores da história. Os Jogos do Rio contaram com incríveis 11.328 atletas, o maior número de atletas até então. E é interessante ressaltar que os Jogos de Tóquio, pela pandemia, não tiveram mais atletas que os Jogos do Rio, mas foi por pouco. As Olimpíadas de 2016 tiveram apenas 148 atletas participantes a mais do que as Olimpíadas de 2020. Mas os Jogos de Tóquio venceram, entre aspas, os Jogos do Rio no número de esportes e eventos disputados. Houveram 33 esportes em 339 eventos nas Olimpíadas do Japão, contra apenas 28 esportes e 306 eventos no Rio, como eu havia dito anteriormente. E os Jogos do Rio também foram pioneiros para algumas nações. O Kosovo e o Sudão do Sul participaram pela primeira vez nas Olimpíadas nos Jogos do Rio. Isso é devido à jovem idade dos países. O Kosovo só teve sua independência da Sérvia em 2008 e o Sudão do Sul só conseguiu a sua independência do Sudão em 2011. E esses dois países não eram, até hoje, não são reconhecidos por todos. O Kosovo, inclusive, não é reconhecido pelo Brasil, nem pela Espanha, para dizer alguns dos grandes países que não reconhecem o Kosovo. E por isso demorou para ter autorização de disputar as Olimpíadas, mas em 2016, mesmo com o Brasil não reconhecendo o Kosovo e o Sudão do Sul disputaram as Olimpíadas de 2016. Mas temos também outro lado da moeda. O Kuwait foi proibido de participar das Olimpíadas devido à interferência do governo do Kuwait no Comitê Olímpico do país, e essa não foi a primeira vez que o Kuwait foi proibido de participar das Olimpíadas. E diversos atletas da Rússia e da Bulgária foram impedidos de participar devido a serem pegos no doping. Esse escândalo do doping da Rússia só cresceu e, como podemos ver nas Olimpíadas agora de Tóquio, os atletas não disputam abaixo da bandeira da Rússia, são somente conhecidos como atletas da Rússia e não podem mostrar nenhum símbolo nacional russo. Agora, durante os Jogos do Rio, 27 recordes mundiais e 91 recordes olímpicos foram quebrados nas seguintes modalidades: no atletismo, canoagem, ciclismo de estrada, levantamento de peso, natação, pentatlo moderno, remo, tiro com arco e tiro esportivo. O quadro de medalhas terminou com os Estados Unidos em primeiro lugar, conquistando 46 medalhas de ouro. Em segundo veio a Grã-Bretanha, com 27 medalhas de ouro, e a China chegou em terceiro, com 26 ouros, e a Rússia e a Alemanha chegaram em quarto e quinto, respectivamente,
com 19 medalhas para a Rússia e 17 medalhas de ouro para a Alemanha. Agora, antes de terminar esse bloco, vamos falar um pouco sobre o desempenho do Brasil nos jogos que sediou. E esse foi o melhor desempenho da história olímpica brasileira. O Brasil conquistou 7 medalhas de ouro, batendo o antigo recorde de 5 medalhas de ouro conquistadas nos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas. E não só isso, mas o Brasil também bateu o seu próprio recorde de 17 medalhas totais, conquistando no Rio um total de 19 medalhas em 2016, sendo elas 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. O Brasil levou 2 ouros inéditos ainda. No futebol masculino, porque quem não se lembra, não é? Do pênalti do Neymar contra a Alemanha no Maracanã. E o outro ouro inédito sendo o no boxe, vencido pelo atleta boxeador Robson Conceição. Os outros ouros do Brasil vieram no judô, no atletismo, na vela, no vôlei masculino e no vôlei de praia masculino. E é importante também ressaltar o atleta Isaquias Queiroz, craque da canoagem, que levou para casa 3 medalhas, 2 de prata e 1 de bronze. Ele foi o primeiro atleta brasileiro a vencer 3 medalhas em uma só edição das Olimpíadas. E com esse overview do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016, terminamos o nosso bloco Toco Me Voe. E agora, algo a declarar? Franco, Miguel? Nada a declarar, acho que você deu um bom sobrevoo. Realmente, acho que cada vez mais temos que trabalhar e isso fica nítido, né? O Brasil, eu vinha falando que teve uma boa participação nessas Olimpíadas de Tóquio, e aí podemos entrar completamente no mérito sobre o investimento ou não, mas isso a gente pode deixar para o final, talvez um debate aqui do podcast Boleiros de Humanas. Mas também vemos uma Olimpíada bem proveitosa, que foi as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Também tivemos, né, obviamente, níveis maiores de participação, porque o Brasil estava sediando os jogos, mas acho que, como sempre, vale aquela ressalva de que o Brasil realmente pode ser muito mais no esporte e por mais que tenhamos aí uma boa participação, sempre acho que fica devendo um pouquinho com relação à nossa grande tradição e ainda mais o tamanho da nossa população. Concordo plenamente e, bem, obviamente não é os resultados que nós atingimos, como você falou, Miguel, para a nossa população e para o nosso potencial é baixíssimo, mas pelo menos é bom ver que o Brasil está melhorando, olimpicamente falando. No Rio, bateu todos os seus recordes e tem ainda a chance de bater novamente todos os recordes, ou pelo menos empatar alguns, agora em Tóquio, em 2020. E com isso, fechamos então o nosso Toca Me Voe e passamos para o nosso terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Logo de primeiro eu vou passar a bola para o nosso querido Gabriel Franco, publicitário da SPM de São Paulo, que vai falar um pouquinho sobre as finanças, né? Toda aquela parte realmente de patrocínios e de construção de grandes arenas, estádios, locais de prática do esporte e realmente essa parte econômica dos Jogos de 2016. Franco, a bola é sua. Conte a nós o que você descobriu. Obrigado, Miguel. Bom, vamos lá. Eu acho que antes de começar a falar, a gente tem que dar uma dividida entre o que é realmente investimento e o que é gasto, né? Que vai ser algo que vai ficar bem evidente aqui dentro do quadro. Investimento, como o Gui acabou bem de falar, é o que o esporte olímpico vem fazendo com as modalidades. A gente, lógico, não tem o investimento que gostaria ainda, mas o aumento gradativo do investimento vai fazendo com que o Brasil melhore o seu cenário olímpico, lógico, não no cenário que gostaríamos, mas é investimento, a gente investe dinheiro em cima disso. Gasto é quando a gente investe um dinheiro desnecessário que não traz necessariamente o retorno ideal. Eu acho que a gente pode começar, na verdade, depois de explicar brevemente qual que é esse conceito,
falando de um trecho de 2009, quando o presidente da época, o Luiz Inácio Lula da Silva, fez o seguinte pronunciamento, quando o Brasil foi anunciado como país sede das Olimpíadas de 2016. Não se assustem, o Brasil ainda vai brigar pelas Olimpíadas de Inverno. Bom, realmente nessa época a gente esperava muito do país, porque a gente estava dentro do bloco de países em desenvolvimento, que eram os BRICS, e a gente esperava que as Olimpíadas eles dessem um real retorno financeiro extremamente positivo para o país. A gente investiu mais de 40 bilhões de reais na época, de 2009 a 2016, apenas para Olimpíadas. Tinha uma expectativa de 80 mil empregos gerados, se esperava uma alta demanda de turistas vindo ao país e um aumento muito bem evidente de infraestrutura do estado do Rio de Janeiro, ou da cidade do Rio de Janeiro, desculpa. Bom, esses cenários positivos, talvez eles escondem o real grande fiasco que foram os Jogos do Rio, falando em termos de dinheiro. Em termos de desempenho, o Gui acabou de falar, foi muito positivo. Mas em termos de dinheiro, a gente tem um alto endividamento por conta dos bilhões gastos e não investidos. E aí a importância de divergir o que é investimento e o que é gasto. A gente tem hoje em dia diversos elefantes brancos no Rio de Janeiro, que obviamente são mais frequentes em países em desenvolvimento, porque não tem tanto uso frequente das grandes arenas que são feitas. Como a gente pôde ver, por exemplo, no episódio de Pequim, que a gente fez recentemente, sobre os grandes elefantes brancos que acontecem lá também, no Rio também são muito frequentes. E esses são alguns dos pequenos elementos que incrementam os gastos desnecessários que muito provavelmente deixaram a cidade no nível de endividamento que ela se encontra hoje. Bom, eu acho que um ponto importante também para poder a gente chegar nesse ponto do investimento de novo é lembrar que o Rio ele não sediou somente mas sim 4 grandes eventos esportivos em menos de 10 anos. O primeiro deles, os Jogos Pan-Americanos de 2007. O segundo deles, os Jogos Mundiais Militares de 2011, que também é um grande evento considerado pelo Comitê Olímpico Internacional e é o terceiro maior evento olímpico mundial considerado. As Copas das Confederações e do Mundo em 2013 e 2014, que a gente coloca como investimento só no pacote, mas são 2 eventos separados, mas um investimento para evento só. E por fim, os Jogos Olímpicos do Rio de 2016. Totalizando 40 bilhões das Olimpíadas e cerca de 10 bilhões das demais competições. Ou seja, gastos e mais gastos. Mas em relação ao retorno que esses gastos geraram? Cara, em relação ao esporte, o Rio diminuiu significativamente suas participações nas principais ligas. E não foi notado um aumento no investimento das modalidades cariocas. Se a gente tiver uma exceção do Flamengo, que tanto em basquete quanto futebol vem demonstrando uma certa hegemonia, um certo investimento, as demais agremiações do Rio vêm passando por apertos em relação a esses investimentos e fechamentos de conta. Muitas dos grandes clubes do Rio, não só de futebol, que são os clubes mais famosos, mas de outras modalidades, vêm passando sérios apertos na hora de pagar as contas e na hora de pagar os funcionários. O que não era de se esperar devido ao investimento alto em esporte e infraestrutura esportiva na cidade. Bom, mas então vamos falar em patrocínio, porque é de se esperar que o patrocínio dê um mínimo retorno em relação aos investimentos feitos. Mas em relação a patrocínios da competição, uma empresa de consultoria e auditoria, a antiga Ernst Young, agora conhecida como simplesmente EY, ou EY, fez um filtro e disse que o total investido de todos os patrocinadores da Olimpíada do Rio em marketing e publicidade de eventos desde que a cidade foi eleita em 2019 foi de 4,6 bilhões de reais. Ou seja, pouco mais de 10% do que foi investido em infraestrutura, apenas para Olimpíadas. Grandes marcas investiram pesado nos jogos e demonstraram um forte espírito olímpico ao tentar capturar o mesmo de consumidores. O investimento alto para pouco retorno, não somente para a cidade, mas até para as próprias marcas. A gente não viu uma campanha que gerasse tanto retorno, como, por exemplo, a campanha do Itaú, que lançou o famoso jingle Mostra Tua Força Brasil, que até hoje está na cabeça de milhares de brasileiros na hora que a gente fala de músicas esportivas. Sendo que o Brasil... amor na chuteira, coisa boa. E realmente é viciante. Feito para a Copa de 2014 e nada foi feito parecido para a Copa de 2016. A Copa de 2014, inclusive publicitariamente falando, trouxe muito mais retorno ao país do que a Olimpíada no ano seguinte. Mas assim, eu acho totalmente injusto culpar apenas as Olimpíadas pelos erros investidos.
Porque eu sou extremamente a favor de Jogos Olímpicos em outras cidades, como eu já falei em outros episódios dos Boleiros. Eu acho que vale culpar o tipo de investimento. Desde 2015, o país já flertava com a recessão, como já foi dito aqui, já haviam crises no governo, crises governamentais, desde dezembro de 2015, já flertavam inclusive com o impeachment da antiga presidente Dilma, e os jogos que se iniciaram no mês de agosto, se iniciaram coincidentemente no último mês do governo da ex-presidente Dilma. Eles literalmente aconteceram no olho do furacão, e não teve como eles adiarem ou adiantarem, que nem Tóquio fez com o Tufão, adiantando o surf nos Jogos Olímpicos. Eles já estavam no meio do olho do furacão. A ideia por trás dos jogos, traçada após Copa, era então que a economia voltasse a aquecer. Então, a ideia era gerar uma calmaria, mas assim como após a Copa tudo vai melhorar, essa ideia também foi por água abaixo. Hoje em dia, passando para 2020, a cidade do Rio de Janeiro enfrenta uma de suas maiores crises financeiras e que durante a Olimpíada já era visível. O governo chegou a decretar crises financeiras que o governo chegou a declarar calamidade pública ainda em 2016 por conta da crise, chegando a afirmar que não conseguiria cumprir obrigações das Olimpíadas e temia total colapso em todos os setores públicos, mas principalmente no da saúde, educação, segurança e mobilidade. Algo muito estranho para uma cidade que investiu quase 50 bilhões de reais em cerca de 10 anos para sediar 4 grandes eventos esportivos. Existem muitos pontos de concordância e discordância sobre esse tipo de investimento, que eu realmente não entendo como investimentos, mas sim como gastos muitas vezes. Hoje em dia, a cidade continua sendo um dos principais pontos turísticos do país, se não o principal. A beleza da cidade é indescritível. Eu, inclusive, sou meio... eu gosto muito da cidade, então não posso falar sobre beleza, porque realmente é muito boa. Mas será que o turismo é o suficiente para fazer com que a cidade recupere o que investiu? Mais do que nunca agora é extremamente difícil. A baixa do real até consegue atrair mais turistas das cidades, mas a desvalorização de nossa moeda, somada à inflação, impede que o investimento seja restituído. Afinal, os 50 bilhões de ontem não são iguais aos 50 bilhões de hoje. E é muito difícil de ter uma previsão de quando ou como a cidade vai conseguir tirar esforços e investimentos para tal recuperação financeira. Eu, pessoalmente, espero que não seja com outro mega evento, pois se não adiantaram 4, o quinto não vai adiantar nem um pouquinho. E eu torço totalmente pro retorno para a recuperação financeira da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade mais que maravilhosa. Assim eu encerro o meu pronunciamento. Miguel, Gui, tem mais algum ponto a declarar, algum ponto a discordar de mim? Agora o microfone é de vocês, meus queridos. Cara, eu acho que se apresentou vários argumentos para utilizar naquela minha cruzada por uma sede fixa nos Jogos Olímpicos. Eu acho que, na verdade, é complexo isso. De fato, a gente vê ao longo da história realmente um grau de investimento feito que realmente o retorno é macabro, o quanto é quase que inexistente para a prática esportiva, um ganho real que fica para as cidades, né? A gente acompanhou aí como, enfim, as estruturas construídas para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro viraram realmente elefantes brancos. Acho que o maior exemplo disso, a gente estava aqui na nossa conversa antes de começar a gravação, a gente falou como o Rio de Janeiro, e você bem explicitou aí, né, que tinha o Rio de Janeiro sediou vários eventos nesse meio tempo, e falando do Pan-Americano de 2007, né, onde tantas arenas esportivas foram construídas para os Jogos Pan-Americanos em 2007. A gente tem a confirmação que os Jogos vão acontecer em 2009, né? Então, se você for comparar, eu acho que dá menos de 2 anos, na verdade, né? O tempo. E mesmo assim, cara, a gente vê realmente a degradação gigantesca de muitas coisas, e várias obras tiveram que ser feitas que poderiam, na verdade, ter sido coibidas com um simples investimento em manutenção de coisas que já existiam em 2007, por exemplo. Então, assim, eu acho que muito dinheiro foi gasto de forma incorreta, mas, no entanto, isso é uma coisa que, para mim, sempre vai ser inerente a grandes eventos, né, dessa magnitude. Eu sei que tem todo um contexto aí de
globalização, de investimento, de ter realmente essa rotatividade que é bom, atrai turismo, etc. Sim, isso tudo é verdade, mas eu acho e eu continuo a afirmar que talvez os males se sobressaiam aos ganhos. Gui, alguma coisa? Não, acho que vocês falaram tudo. Alguns comentários que eu tenho, acho que eu vou deixar para o nosso debate na segunda parte. Beleza, então vamos fechar essa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, né? Esse nosso 26º episódio de um ano do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que a gente vai ter a nossa segunda parte, temos o nosso quarto bloco, o Shootout, onde temos aí um rápido jogo de perguntas e respostas sobre os temas debatidos. Hoje teremos aí de novo naquele embate entre 3 partes. Depois vamos ter o nosso quinto e último bloco, o arremate, que é realmente essa área, o bloco dedicado a um debate mais aí aberto sobre temas debatidos hoje aqui no podcast Boleiros de Humanas. Se você estiver assistindo no YouTube, é só deixar o vídeo rolar. Se você estiver assistindo em outro provider de áudio, Spotify, SoundCloud, só clicar aí na segunda parte desse nosso episódio, tá aí do lado de cima, embaixo, e curtir essa segunda parte do podcast Boleiros de Humanas. Muito obrigado e até daqui a pouco. Sejam bem-vindos, então, novamente ao podcast Boleiros de Humanas, dando início aqui ao nosso quarto bloco do podcast Boleiros de Humanas, o Shootout. Lembrando que o podcast Boleiros de Humanas, como sempre, é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Nosso Shootout, como vocês sabem, é aquele jogo rápido de perguntas e respostas sobre temas relacionados aos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016. Temos aqui, vamos ter 3 perguntas, cada co-apresentador fará uma pergunta, os outros 2 irão responder, respondam também em casa e depois comentem quem acertou mais aí. Hoje vamos ter a primeira pergunta do nosso querido Gabriel Franco. Franco, a bola é sua, cara. Bom, vamos lá. Minha pergunta ela é relacionada a eventos que aconteceram no Rio, no caso, não necessariamente aos Jogos em si, mas os Jogos Olímpicos do Rio. Inclusive, foram 4 eventos esportivos realizados na cidade em um período de cerca de 10 anos. Qual evento que ocorreu no ano de 2011 na cidade do Rio? A. Os Jogos Olímpicos de Inverno. B. Os Jogos Mundiais Militares. C. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Ou D. Os Jogos Pan-Americanos. Vou começar tocando a bola pro meu querido amigo Guilherme Paturi. Rapaz, essa pergunta um pouco mais difícil que eu esperava. Mas eu vou dizer que foram os Jogos Pan-Americanos. Certamente. Miguel Galute Rodrigues, qual que é o seu pronunciamento sobre a pergunta? Uma pergunta muito complexa, hein? Jogos Pan-Americanos eu sei que não foi, porque foi em 2007, no Rio de Janeiro, e daí acho que 2011 foi em Guadalajara. Agora eu não sei, não vou saber. Se foi em Lima eu acho que foi em 2019. Foi em Guadalajara em 2011. Eu vou de Jogos Mundiais Militares. Resposta final. Bom, não entramos nessa fria de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno. Os Jogos Mundiais dos Povos Indígenas não aconteceram no Rio em 2011, muito menos os Pan-Americanos, Jogos Mundiais Militares. Miguel acertou a resposta. Eu tenho certeza que ele roubou essa. O que é isso, cara? Meu Deus. Agora eu fui pesquisar para ver se os Jogos Pan-Americanos de 2011 tinham sido em Guadalajara. Foi em Guadalajara. Olha que coisa boa, cara. Eu tô sabido, cara. Depois foi em Toronto, Gui. Olha que beleza, cara. 2015 foi Toronto, aparentemente. Sim, sim. Você lembrava disso? Sabia disso, cara? Eu sabia disso, mas eu não estava aqui na época. Enfim, eu sou muito bom, cara. Essa é a verdade. Vocês têm que comer muito arroz e feijão pra chegar no meu nível. É isso.
Muito bem, agora a minha vez de fazer a pergunta e a minha é difícil, gente. Vou adiantando. Vamos lá. Todos lembramos do pênalti do Neymar contra a Alemanha e do subsequente ouro olímpico no futebol. Mas poucos de nós lembramos das vezes que o Brasil conquistou medalhas no futebol masculino. Então fica a pergunta: quantas medalhas, contando o ouro de 2016, o Brasil conquistou no futebol masculino? Seriam 6, 4, 7 ou 5 medalhas? Vou começar passando essa bola para o Miguel. Cara, pergunta difícil essa, hein? Dificílima, na minha opinião. Gostaria de afirmar que eu fui testemunha ocular do pênalti do Neymar. Estava lá, tive essa grande fortuna de assistir ao vivo. Na verdade, eu nem assisti, eu estava meio nervoso, virei de costas, só comemorei depois. Mas agora, voltando à vaca fria aqui, vamos ver o que nós temos, né? Lembrando de cabeça aqui. Perdemos uma vez para a União Soviética, se não me engano, né? Ficamos com a prata. Prata novamente em Londres, né? 2012. 2008 fomos bronze, né? Com o Ronaldinho. Temos 3 medalhas já. O ouro, incluindo o ouro, certo? Contando com o ouro. Isso, inclui o ouro. Temos 4 medalhas aí. Estamos contando a medalha que já conquistamos em Tóquio, porque conquistamos uma medalha, né? Aqui estamos gravando dia 4, não sabemos se o Brasil será. Essa de 2020 não entra na conta, desculpa. Ah, tá. Aí, ó. Não ficou muito claro. Se fosse do Enem, seria anulada essa pergunta. Incerta. Mas beleza, ó, temos 4 medalhas. Olha, difícil essa pergunta. Eu acho que ou é 4 ou é 5. Eu vou de 5 medalhas no total para o Brasil. 5 medalhas para você, Miguel. Então passamos agora para o Franco. Franco, qual a sua resposta? Bom, assim, futebol, felizmente, é uma das poucas coisas que eu consigo ter um certo conhecimento. O Migs, ele lembrou muito bem de 4 medalhas brasileiras. Uma de ouro, 2 de prata, uma de bronze. Mas ele esqueceu de 2 medalhas de bronze do Brasil. Uma em Pequim, na qual o Brasil ganhou da Bélgica. Aí eu não vou me lembrar o placar, foi 2-3-0, alguma coisa assim. E também dos jogos de 96, se eu não me engano, que a gente ganhou de Portugal. Também não vou lembrar o placar, mas lembro que foi uma goleada. Não sei quanto que foi. Então o Brasil ganhou 6 medalhas no total. E com a que a gente vai ganhar agora, de 2020, 7 medalhas no total. Vamos torcer para ser 2 de ouro agora. Mas no total, 1 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Resposta final, então, 6 medalhas, Franco. Exato. Está certo, Gabriel Franco. 6 medalhas. Parabéns, Franco. Essa eu não esperava que ninguém acertara, a não ser que fosse no chute. Mas você até disse as medalhas corretas de seus números. Parabéns. Pasmem, o que é isso? Pois é. O Franco cresceu, meus amigos. É só isso que eu queria falar para vocês. É isso. Enquanto nós estamos vendo aqui, o São Paulo se classificou na Copa do Brasil. Desculpa, meus amigos vascaínos, mas é isso que acontece geralmente. Como é que tá o Atlético Mineiro, Gui? O Atlético Mineiro... temos mais 2 minutos de jogo, vai perdendo por 2-1, esse placar garante classificação. É isso, Galo forte. Galo forte, cara, é isso. Qualquer coisa você avisa a gente, se vocês forem eliminados aí, pode abrir seu microfone, cara. Gente, vou deixar. Isso aí vai ter pênalti, coisa boa. Passando então para a última pergunta desse nosso shootout. Pergunta é relativamente simples, eu diria, porém é bem específica, então vamos ver se Gabriel Franco, se Guilherme Ribeiro Paturi também estavam ligados no mundo jurídico durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em 2015, o processo de impeachment, que na verdade não, o pedido protocolado que depois resultou no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, foi proposto por 3 advogados
vinculados à Universidade de São Paulo. Qual desses 4 advogados não participou do seguinte protocolo? Seria A. Hélio Bicudo, B. Janaína Pascoal, C. Miguel Reale Júnior ou D. Dalmo Dallari? Vamos começar então com Guilherme Ribeiro Paturi nessa. Eu vou de C, de Clube Atlético Mineiro, como diria o Franco, porque estamos classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. Uma coisa boa. Então o Guilherme Ribeiro Paturi está invocando aí o grande Miguel Reale Júnior como um que não participou desse pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Franco, a bola é sua. Boa. Eu vou de letra C de Clube Atlético Goianiense. O Clube Atlético Goianiense ou é Atlético? Eu acho Clube, que é, né? deve ser Atlético Clube Goianiense, mas Não, sei de não era. então de Cruzeiro, sei de Cruzeiro. Cruzeiro agora o cabuloso, na verdade, contratou o Lucha, né? Acho que agora vai, pessoal. Lucha na terceira passagem, uma jovem promessa do futebol brasileiro. Acho que vai dar certo agora. Eu não tô sendo irônico. Né? Não, eu posso ser sincero sobre a minha resposta também. Assim, se colocasse Maurício Barbieri, que eu sei que ele cursou o USP, eu responderia Maurício Barbieri, mas aí eu copiei o Gui porque minha chance de ganhar aumenta, então é isso. Eu não sei a resposta, a letra C. Na verdade, a resposta é a letra D, pessoal. D, Dalmo Dallari, que na verdade não participou do processo, né, desse pedido de impeachment que foi protocolado pela Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior, que talvez esses dois tenham sido os 2 grandes nomes durante o processo de impeachment, mas também o Hélio Bicudo participou desse pedido. A pergunta era dificílima, na verdade, pensei agora. Mas é isso, já que eu tinha errado, eu não podia perder. Então é isso, ganhei de novo, empatado com o Franco, mas é isso, no mínimo não perdi igual o Guilherme Ribeiro Paturi. Próximo episódio eu vou perguntar a cor da roupa que eu tava usando 7x1, vocês estão ferrados. E não era amarelo. Tava Nem de camisa azul. da Alemanha, cara. Não, estava de fazer cinza. uma Por zica isso que a gente reversa. perdeu. Por isso que a gente perdeu. O Franco Tava com a camisa de goleiro. A camisa do Flamengo. Rogério Ceni. Rogério Ceni. Saia do Flamengo. Beleza, vamos fechar esse nosso 4º bloco, então, aqui, pessoal. Passando para o nosso 5º e último bloco desse 26º episódio do podcast Boleiros de Humanas, o arremate. Sejam bem-vindos, então, ao nosso 5º e último bloco do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do jornal digital Poder 360. Dando início ao nosso arremate, tem uma pergunta muito simples para iniciar o nosso debate. Franco, Gui, vamos começar com o Franco dessa vez, já que o Gui respondeu a última pergunta primeiro. A pergunta é muito simples. Já viemos, né, um tema aqui meio que recorrente do Boleiros de Humanas sobre a necessidade, ou talvez desnecessidade, de termos sedes rotativas para esses grandes eventos. E talvez um dos grandes motivos para, né, defender a desnecessidade, como eu propriamente defendo, seria os chamados elefantes brancos, né, essas grandes arenas esportivas, espaços para a prática de diversas modalidades que acabam, né, por várias vezes caindo em desuso. A pergunta é muito simples e, como falei, Franco, por favor, faço questão que você responda primeiro. Qual é o caminho para que, se realmente for entendido pela manutenção do sistema rotativo de sedes, como podemos
garantir que esses espaços para a prática esportiva não caiam em desuso. Os esportes no Brasil, principalmente, mas também no mundo, estão carecendo de investimento da iniciativa privada, ou cabe também ao governo tomar essa guinada por ser, por diversas vezes, quem teve um investimento maior na construção destes espaços para a prática esportiva, o detentor dessa demanda por investir mais na prática desses determinados esportes que têm já esses espaços de excelência, por exemplo, no Rio de Janeiro. Franco, resposta, a bola é toda sua. Boa. Eu imaginava que fosse vir uma pergunta parecida com essa, no caso. Hoje a parte que eu acabei falando um pouco sobre como que se deram a relação de finanças dos Jogos do Rio, parecia muito que eu sou arduamente contra a realização em sedes que se alternam ao redor dos anos. Eu gosto muito da emoção de quando uma sede ela é eleita para receber os jogos. Por exemplo, recentemente, eu não vou lembrar o nome da cidade, vocês me perdoem se vocês moram na cidade, mas acabaram de divulgar qual que é a sede das Olimpíadas de 2032, uma cidade interior da Austrália, muito legal, mas eu entendo também que cidades... Brisbane, né? Isso, boa. Mas eu entendo também que cidades ou países que estão em fase de desenvolvimento, eles têm muito a perder com a realização dos jogos. Vamos lá, o Brasil estava se encontrando numa situação de autodesenvolvimento financeiro. A gente estava dentro dos BRICS quando os jogos foram anunciados, e a gente sediou diversas competições de grande porte, principalmente para poder angariar nossa imagem e melhorar investimentos externos, né? Copa do Mundo, Olimpíada, foi tudo, Jogos Pan-Americanos, foi tudo para o pessoal ver, poxa, eu acho que é legal investir no Brasil. Mas países em desenvolvimento muitas vezes não têm capacidade para controlar o pós, que são os grandes elefantes brancos. África do Sul, Copa do Mundo, vários estádios com elefantes brancos. Pequim, falamos, Vila Olímpica, elefante branco. Rio de Janeiro no Brasil, igualmente. Copa do Mundo na Rússia, vamos ver como é que vai ser agora, mas a Liga Russa de Futebol não é uma das mais fortes, não é com maior quantidade de jogos, e muito provavelmente alguns estádios cairão em desuso daqui a um tempo. Eu acredito que é muito mais do que uma questão de estudo de investimento, se está faltando investimento de iniciativa privada, se está faltando investimento de iniciativa pública. Eu acho que vai um pouco além disso. Eu acho que vale você avaliar o território, o terreno que você quer investir, a sede, antes de você realizar. Por quê? No momento que você realiza os Jogos Olímpicos em um local que não tem costume de prática de um esporte, por exemplo, vamos supor se na Rússia se os jogos acontecessem na Rússia e lá não tem prática comum de natação, hipoteticamente falando, o centro de natação vai ficar completamente desabrigado após os Jogos Olímpicos. Então, eu acho que cabe um estudo. Cabe estudo, investimento. As sedes podem ser você pode rotacionar sedes, mas contanto que você estude onde você tem que investir para que ele não seja um gasto, como eu falei. Eu acho que os jogos em 2016 eles tiveram diversos gastos, principalmente pelo que a gente falou. Cara, 2009 ou 2007 a gente já tinha Jogos Pan-Americanos, 2014 Copa do Mundo, então já tinha um background, não precisava investir tanto dinheiro quanto foi investido para os Jogos Olímpicos. E assim como em outros países também não precisavam, o que ia causar talvez um menor gap financeiro, podemos dizer assim. Então eu acho que é isso, vai muito além de questão de investimento. Eu acho que é questão de entendimento de onde é para ser investido, do que é para ser investido, do que pode ser reaproveitado, do que não pode ser reaproveitado, do que precisa ser melhorado. Porque afinal, 10 anos também é um tempo grande, né? De 2007 para 2016 é um tempo grande. As arenas, às vezes, elas precisam ser modernizadas. O Maracanã precisou ser modernizado para a Copa do Mundo de 14, sendo que ele tinha sido reformado para os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então, eu acho que é tudo questão de estudo e de como você faz o melhor investimento.
Eu sou contra as sedes de grandes eventos serem em cidades que estão em desenvolvimento no momento, porque depois eles têm esses elefantes brancos e não sabem como aproveitá-los. Eu acho que precisa ser estudado, e normalmente em cidades /sedes que já têm o porte para realizá-las e que só incrementariam um pouquinho mais a sua estrutura, até que as cidades em desenvolvimento consigam ter porte para receber os jogos também, sem que criem elefantes brancos ou sem que criem gaps gigantescos de investimento. É isso, perdão pela prolixidade aqui, galera. Por favor, Franco, imagina, realmente os pontos consideráveis. Vamos ver o que o Gui tem a dizer sobre isso, se ele a concordar. Espero que não com tudo, mas vamos lá, Gui, por favor, a bola é sua. Eu acho que eu até concordo com o que o Franco estava falando, mas de uma maneira diferente. Eu acho que a gente discutiu isso alguns episódios atrás, quando a gente discutiu sobre uma possível sede fixa para as Olimpíadas, ou se realmente é inteligente mudar a sede cada 4 anos. Mas o que eu quero chegar com isso é que países têm que realmente pensar muito bem antes de querer receber um evento desse porte, principalmente as Olimpíadas. Vamos lá, na Copa do Mundo de 2014, o Brasil talvez, não é certamente o país do futebol, globalmente falando, é o país, eu não tenho medo de dizer isso, em que as pessoas mais têm paixão pelo esporte. Deve ser o país com mais jogadores de futebol per capita também, isso eu estou imaginando, não tenho certeza, mas o da paixão eu afirmo sem medo que é. E mesmo sendo um país apaixonado por futebol, na Copa tivemos diversos elefantes brancos. Em Manaus, sendo o evento, o de Manaus sendo mais, talvez, absurdo, mas o de Cuiabá também vem à mente. O de Brasília também, mas um pouco menos, agora que o Flamengo leva partidas para lá, e alguns clubes de Série A levam partidas para lá de vez em quando. O próprio Brasiliense disputava jogos lá antes da pandemia, se não estou enganado. Mas o ponto é, essas arenas que construídas no país do futebol viraram elefantes brancos porque foram construídas em cidades em que não existem clubes para que tem como usufruir dessas arenas no futuro. Por isso que o legado até da Copa do Mundo não foi muito positivo, porque apesar que, bem, isso não só tem esses elefantes brancos, mas também muitos ficaram insatisfeitos com a reforma do Maracanã, por exemplo, outros insatisfeitos com a reforma do Mineirão, e assim por diante. E hoje até os corintianos estão insatisfeitos com o Itaquerão, não vou dizer os name rights aqui, por motivos que o clube saiu na falência por causa disso, eu imagino. Mas agora, bem, indo para as Olimpíadas, eu acho que onde eu quero chegar com isso tudo é que para sediar as Olimpíadas, o Brasil teve que construir diversas arenas, diversos campos, construir uma infraestrutura no Rio de Janeiro para esportes que não seriam utilizados depois. Estávamos conversando aqui antes de começar a gravar, tínhamos construir não arenas, mas espaços para receber esportes que o brasileiro não tem não é apaixonado por exemplo, arco e flecha, ou tiro profissional, ou diversos outros. A quantidade de piscinas foram construídas que estão agora inutilizadas. É difícil você construir tantos espaços que a cidade depois não vai usar. Poderia ter usado, mas não usou. O telhado do velodromo caiu alguns anos atrás, eu acho que não foi consertado. Salvo engano, pegou fogo o velodromo, não caiu, eu acho que caiu um balão, algo assim. O legado olímpico no Rio de Janeiro foi muito ruim. Basicamente só temos elefantes brancos, o próprio Engenhão não está grandes coisas e é utilizado. Bem, a minha conclusão é: países que vão sediar as Olimpíadas têm que ser países que têm certeza que tem como utilizar os espaços construídos depois. E se não, acontece o que aconteceu no Rio de Janeiro, acontece o que aconteceu na África do Sul, acontece o que aconteceu no próprio Brasil, na Copa do Mundo de 2014. E assim termina minha resposta. Perfeito. Olha, eu vou dar uma resposta breve, como acho que a maior parte dos ouvintes já sabe, já conhece a minha opinião sobre a igual eu falei, entre aspas, desnecessidade de termos aí uma sede rotativa para esses grandes eventos. Eu entendo que é legal, eu entendo que é bacana, mas eu acho que é um investimento que por vezes não é necessário.
eu acho que com certeza pode trazer um investimento em algumas partes que podem ter resultados bons para a sociedade, seja investimentos em infraestrutura, em hotelaria, turismo, coisas que realmente trazem ganhos para essas regiões, mas eu não sei exatamente se isso é um mais válido, especialmente, né, em países como o Brasil, enfim, etc., que tem, e enfim, inúmeros outros países que já tivemos, que sediaram esses grandes eventos, que, por óbvio, tem umas preocupações maiores do que, obviamente, construírem estádios em alguns locais. Usando o exemplo da Copa do Mundo, eu acho que teve realmente uma impulsão pela construção de sedes em locais diferentes. A gente sabe que teve todo um conceito de levar o futebol para todos os cantos do país. Eu acho que isso aí não foi uma escolha correta. Por exemplo, a gente sabe, temos aí talvez um dos melhores estádios da América do Sul, do mundo, na verdade, o Mané Garrincha em Brasília, que quase não é utilizado, né? Enfim, o futebol brasiliense, e brasiliense eu estou me referindo, né, a Brasília, né, o grande futebol do Distrito Federal. Não é o mais poderoso do Brasil, temos aí o Gama, obviamente, temos o Brasiliense, temos o Ceilândia, enfim, mas são times de divisões inferiores. Eu, por exemplo, nunca entendi porque se fosse ter um estádio em uma cidade grande do Centro-Oeste, por que não fazer esse estádio em Goiânia, por exemplo, que tem 2 times que na época já transitavam nas principais divisões, que é o caso do Goiás e do Atlético Goianiense. Mas, enfim, é o caso do estádio que construíram em Cuiabá, que agora sim tem um time na primeira divisão, mas por quanto tempo ficou no estádio somente em divisões inferiores? Eu acho que realmente isso também se aplica às Olimpíadas. Não só o caso do Velodromo, o arco e flecha, como já foi mencionado. Eu acho que talvez, né, e aí eu sei que tem muita coisa na Olimpíada, é uma coisa que por si só transmite tradição e sempre remetendo o revezamento da tocha, o fogo, a chama eterna vindo da Grécia. Isso tudo eu compreendo. Tem muita coisa que se a gente vai propor mudar, o pessoal já vai começar a chiar. É o exemplo, né, das regras novas do futebol que já estão achando péssimo, por exemplo, né? Que enfim, algumas eu acho boas. A gente pode até fazer um episódio sobre isso depois, na verdade. Eu acho bacana conversar a respeito. Só que, enfim, talvez o ideal fosse realmente permitir que os países que fossem sediar, se fôssemos fazer sedes rotativas, tivessem um controle maior sobre os esportes praticados em cada Olimpíada, por óbvio. Aí teremos questões de, seria justo um país mudar completamente com base no que é praticado no seu país? Enfim, eu estou falando que isso aí é a melhor solução. Mas talvez se avisássemos com um grande prazo, como por exemplo, a gente já sabe que as Olimpíadas de 2032 serão em Brisbane. Caramba, eu nem sei se vou ter cabelo mais em 2032, cara ouvinte. Mas a verdade é que já sabemos que teremos aí as Olimpíadas na Austrália. Então acho que dá pra... Enfim, tem muita coisa que dá pra conversar, muita coisa que dá pra mudar. E... né, é o caso. O Japão, por exemplo, colocou aí o karatê, que não irá permanecer em Paris como um esporte olímpico, que tem já, né, obviamente, espaços próprios para a prática do karatê, e é um esporte que vai continuar sendo praticado no Japão por anos, né? É uma arte aí, com certeza milenar, surgindo em Okinawa, que é inerente à cultura japonesa, e tem aí realmente, eu concordo que a construção, talvez, de espaços, ou a reforma, na verdade, né, de espaços já existentes para a prática de coisas como o karatê, faz sentido. Mesma coisa como no Brasil, por exemplo, poderia ter tido a inclusão de esportes como o futsal. Por que não pensaram nisso? Eu sempre penso nisso. Na verdade, eu confesso que eu não sei tão a fundo se o Franco, se o Gui souberem, porque não tivemos a inclusão do futsal, o futebol de areia, não sei, enfim. A França irá incluir o breakdancing como um esporte olímpico, né, em 2024. Por que não incluíram beach tênis, que está na moda agora? O próprio
Caramba, está me fugindo. Futevôlei como esporte olímpico era uma possibilidade, né? Eu não sei, enfim. É difícil realmente, mas eu acho, então, se fôssemos realmente manter esse sistema rotativo, rotatório de sedes, talvez fosse mais inteligente realmente investir em áreas que terão utilidade para esses países depois. Franco, Gui, últimos comentários. Não, nada adicionar, Miguel. Acho que o seu overview foi muito bom. Acho que podemos encerrar o episódio de hoje. Franco? Nada adicionar também. Podemos encerrar por mim o episódio de hoje. Perfeito. Então vamos fechar esse 26º episódio que marcou 1 ano do podcast Boleiros de Humanas. Muito obrigado, caro ouvinte, todos que ouviram até aqui. Não só esse episódio, mas toda essa nossa saga que já vem desde julho de 2020. Realmente dá um calor dentro de mim, porque é uma paixão minha, uma paixão do Gui, uma paixão do Franco também, que adicionou tanto esse nosso projeto agora. E realmente fico muito feliz de apresentar aí um pouquinho, né, só um pouquinho sobre o que foi os Jogos Olímpicos de 2016, em comemoração a esse período olímpico que vivemos agora. Como sempre, vamos continuar a apoiar os nossos atletas em Tóquio, apoiar o esporte brasileiro. A gente já falou aqui que o Brasil vem melhorando, mas como sempre, são programas como esse, pessoas como vocês que realmente gostam do esporte brasileiro, que fazem valer a pena esse investimento, essa paixão que a gente tem aqui e realmente que sempre precisamos ter ainda mais. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou, deixa seu joinha. Se você não curtiu, pode deixar o seu joinha para baixo, mas comenta aí, a gente sempre precisa dessa crítica para melhorar o nosso produto. Muito obrigado e até a próxima.